política e religião se misturam? Olha que interessante. Não existem seres apolíticos. Todos nós exercemos política. O que é política? Por exemplo, você muda para uma casa e você não pode fazer barulho para incomodar o seu vizinho. E você faz então ali a política da boa vizinhança. Você tem um sobrinho, um parente, um tio, um amigo que é aquele cara que ele não é tão agradável, mas você faz a política da família e você suporta algumas coisas. Então todos nós somos seres políticos e todos nós também temos a nossa devoção. Até quem não gosta ou não ama a Deus ou não tem intimidade com Deus, ele tem fé em alguma coisa, ele tem fé que Deus não existe. Então a parte religiosa também faz parte da essência, da natureza humana. No entanto, como é que a gente mistura essas duas coisas? A Bíblia mistura isso? A Bíblia aponta alguns personagens que foram não só políticos, mas também exerceram grande liderança. Deus usou, por exemplo, Moisés, alguém que foi preparado para ser um grande líder. Então, Deus convoca pessoas de forma pontual. Nem todos farão política no sentido partidário, ou para ser um vereador, um prefeito. No entanto, a Bíblia mostra também exemplo de líderes que exerceram revoluções. O profeta Jeremias foi desafiado num momento difícil do país, num momento de corrupção, de degradação moral. E ele aceita o desafio e ele promove, você pode olhar na Bíblia, a primeira greve que existe. Ele desafia as pessoas, convoca um país, confronta os governadores, os líderes, se tornam um líder, eles tomam o poder. Só que aí está o diferencial. A Bíblia mostra que em momento algum ele usufruiu daquilo que o poder colocava na mão dos líderes naquele momento. Assim como acontece hoje. Tem muitas benesses que o poder dá para quem está no poder. E Jeremias mostra, ele até fala isso nos textos na Bíblia. Desafio você a ler o livro de Jeremias, que é profundo, não dá para a gente expor tudo agora, mas a Bíblia diz que Jeremias, naquele tempo em que ele se assentou como líder, ele não adquiriu terras e nem comeu dos manjares que eram oferecidos para aqueles líderes. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele assentava à mesa com o povo. Então, o que é política, né? O que é democracia? É o poder do povo. Será que nós temos condição ou estamos prontos para trabalhar em função do povo? Porque é essa a expectativa. Então eu penso que muitas vezes nós confundimos as coisas, porque a gente não discute política, nós discutimos eleição. E aí na eleição os candidatos já estão escolhidos, as coisas já estão mais ou menos prontas e nós naturalmente temos um coração voltado para alguém. De repente você olha, parece com um tio, com um amigo e a gente já cria empatia com um e antipatia com o outro. No entanto, a Bíblia manda a gente levar isso muito mais a sério. Experimente começar a orar agora, sem saber quem são os candidatos. Experimente descobrir o que Deus espera. Olha para a nossa cidade, olha para o seu estado, olha para o nosso país. E a Bíblia espera que homens decentes, até porque, você lembra o que Jesus disse para os discípulos quando eles saíram na primeira comissão? Ele diz assim: quando vocês chegarem numa cidade, se hospedem na casa das pessoas que forem dignas, honestas, e ali se hospedem e não fiquem trocando de casa em casa. Então Jesus já estava mostrando um padrão. O que se espera é o oposto do que temos visto hoje. Mas infelizmente a religião também não nos oferece esse padrão de moralidade. Então o que a gente tem na mão hoje? A gente observa que o que falta para o nosso tempo é mais temor ao Senhor. Esse, como um grande político e sábio, já disse: o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Que nesse tempo tão tumultuado que vivemos no nosso país, você seja o celeiro de esperança, de boa nova,
de alegria e sinônimo de gente que se envolve não com eleição somente, mas com a política daqueles que servem ao país. Você já imaginou se todas as igrejas, nós somos hoje quase 50 milhões de evangélicos no país. Você imagina 50 milhões de pessoas honestas fazendo a diferença? Quem sabe essa seja a oportunidade que Deus nos dá de sermos sal e sermos luz. Que Deus nos abençoe.